Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde e estamos falando sobre a pastoral da catequese. A nossa convidada, ela é a coordenadora diocesana de catequese, ela que é Herodete Marques de Oliveira de Souza e está falando sobre formação, está falando sobre o trabalho maravilhoso que se desenvolve não só com as crianças, mas também com os adolescentes, também com os idosos, né, com os adultos, isso acontece também. E no nosso intervalo aqui, a Herodete estava falando ainda que hoje, com a graça de Deus, não são só mulheres, os homens também estão vindo fazer parte desse trabalho maravilhoso, não é, Herodete? Sim, nós já temos assim uma grande quantidade de homens também trabalhando na catequese, também nas coordenações, né, assumindo esse compromisso de transmitir essa educação da fé para os catequizandos. Olha, que coisa mais linda e importante, né? Basta ter amor, você tem interesse, você tem comprometimento, que é importante, Sim. né? Você pode vir a ser um catequista também. Fala pra gente agora, Herodete, sobre crisma. O que vem a ser a crisma? Crisma, né, junto com o batismo e a Eucaristia, é um sacramento de iniciação à vida cristã. São três sacramentos de iniciação à vida cristã, né? A crisma é o sacramento do amadurecimento, do comprometimento com a igreja, Olha. né? É através da crisma, o catequizando, ele recebe a força do Espírito Santo, né? Cria um vínculo maior com a comunidade, né? Ali para ser testemunho de Cristo. Que coisa linda. Né? A crisma é uma caminhada que o catequizando tem para o seu amadurecimento, né? Para ele fazer parte, ali ficar, né, dentro da comunidade. E tem uma data, uma idade, quer dizer, a partir de a pessoa pode fazer crisma? Porque assim, tem crisma inclusive para adultos, né? A gente vê muitos adultos também fazendo crisma. Mas em relação às crianças, tem uma idade mínima para realizar crisma? Sim, seguindo a orientação do nosso diretório, é com 15 anos, né? Tá. Só que assim, a igreja, ela já vê, né, muitas situações de pessoas que têm esse amadurecimento antes, talvez, né, 14 anos, 15 anos. Tem também pessoas que demoram mais tempo, né? Porque a crisma, o amadurecimento é no tempo de cada um. Então, assim, quando a pessoa se sente que ela está ali já comprometida, ela chega e diz o seu sim, é onde ela recebe o sacramento da crisma. Até porque a gente vê tantas crianças, né, aí com um amadurecimento, sobretudo espiritual, né, Herodete? É Sim, já incrível. ali, já participando, né? Sim, Já sim. engajados na igreja com compromisso ali. Exato. Fala pra gente sobre a primeira comunhão. Primeira comunhão. É, é o sacramento que a pessoa recebe pela primeira vez, né? Que ela, a primeira vez ela é convidada a participar da ceia do Senhor, receber o corpo de Cristo, né? Aquele que Ele mesmo deixou o seu corpo e seu sangue para tornar alimento espiritual nosso, né? A gente diz primeira comunhão porque é a primeira vez que ele está recebendo. Mas depois que ele recebe pela primeira vez, cada vez que ele for à celebração, que ele se sentir preparado, ele vai lá e recebe a comunhão. Olha, deixa eu te perguntar uma coisa que me veio na cabeça agora. Embora hoje você seja coordenadora, você não está dentro de sala de aula com as crianças, é das crianças que eu quero falar. Eu me lembro que na minha época, que eu acredito que era mais na sua época também, nós queríamos muito fazer a primeira comunhão porque a gente queria saber um pouco mais sobre a hóstia consagrada, né? E aí a gente queria saber, fazendo a primeira comunhão, a gente estava se aproximando muito mais em fazer crisma, né? Em ser crismado. Então nós sabíamos assim certinho qual era a etapa, porque primeiro você faz uma coisa, depois você faz outra e tal e tal e tal, né? Primeiro o batismo, né? Então nós sabíamos, embora pequenininhos, nós sabíamos que existia essa etapa e a gente queria, enquanto criança, né? Eu falo isso de experiência própria porque eu via minha irmã, né? Na hora da missa, na comunhão, eu via minha irmã indo lá, silenciando, e eu achava aquilo lindo e eu queria também.
E aí os meus pais, a minha irmã também, né? O diretor espiritual na família também falava muito. Tem o tempo, Claudinha, um tempo para cada coisa, Claudinha, você está fazendo isso. Aí ele ia me explicando. Hoje, que nem eu digo, você, não sei, você está dentro ainda da sala de aula, acompanha algumas crianças, ainda existe essa curiosidade nas crianças, esse querer aprender sempre mais, esse querer, né, estar sempre participando? Sim, ainda existe, né? Você vê assim a criança quando ela está ali no encontro de catequese, né? A motivação dela, um pouco também a curiosidade, né? Curiosidade da Da criança. criança. Então, assim, é gratificante você ver aquelas crianças buscando, né? Porque nós sabemos, diante de todas as situações em que passam, né, muitas famílias, muitas crianças, ainda tem muito assim, você vê ali aquele carinho que ela tem pela Eucaristia, por chegar aquele momento dela ir lá, a empolgação dela. Hoje é o dia da minha primeira comunhão, hoje eu vou É, estar lá junto com Cristo, né, Cristo. receber o Cristo. Então, assim, é gratificante você ver, né, eles, e eles também, a empolgação deles, o interesse, a presença, porque quando eles sabem que vão participar da primeira Eucaristia, a presença deles ali em tudo, né? Querem Deve ser participar, querem estar emocionante, ali. né? E depois quando vai para a Crisma também, né? Porque daí eles falam assim, um passo a mais, né? Apesar da gente assim sempre tentar colocar para eles que os sacramentos são consequências de uma fé madura, que sempre eles devem estar assim prontos, né, no coração, né, conhecer Deus para receber o sacramento, não ir só pelo sacramento, É. né? Sempre a catequese tenta passar isso. Mas é lindo você perceber a caminhada deles, os crismandos, né, quando eles estão indo, caminhando, formando aqueles grupos que muitas vezes depois, né, vem a recompensa, os grupos de jovens, Sim. os acólitos e todos, né, que Aham. fazem parte ali do corpo da igreja. Aham. E eu fico imaginando a sua cara, assim, de ver a emoção e a participação dessas crianças, né? Quando eles são aprovados a receber o corpo de Cristo, nesse sentido que a gente está falando. Receber o corpo de Cristo, silêncio, foco, né? Em relação àquele momento tão sagrado na missa, não? Sim, é gratificante. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou também em relação à questão dos adolescentes. Tem temas que são, você falou sobre a questão de aborto, enfim, tem outros temas que são diferenciados para se trabalhar com eles também, Herodete? Com os É. adolescentes, assim, a gente procura sempre trabalhar o que está assim, o que a sociedade pede, né? O que está muito Uhum, envolvendo a sociedade. uhum, Porque hoje a gente precisa trabalhar de uma maneira, numa linguagem com eles, que eles entendam. E com os adolescentes, a gente já tem mais essa firmeza de trabalhar esses temas mais assim, que chamam mais atenção. Porque uhum, com as crianças elas ainda não entendem, uhum, mas os adolescentes já compreendem melhor, né? Então são temas assim que é preocupante, né, para a idade uhum. deles, porque adolescente nós sabemos que é uma idade que se envolve muito, né, com É. poucas coisas, com as coisas que aparecem ali. Então, assim, a gente procura trabalhar esses temas, né, aborto, comunicação, né, trabalhamos a sexualidade, a Uhum, prostituição, as drogas que está aí em todo lugar, né? A uhum, família, né? Porque hoje também as famílias já são bem assim diferenciadas, né? uhum, E também assim a gente procura trabalhar também o que eles gostam, né? Mostrar a realidade para eles, como assim um exemplo, o asilo, como as crianças abandonadas, né? Então são temas mais fortes. A gente fala mais forte porque a criança não entende, mas o uhum, adolescente já compreende, né? uhum. Trabalhar com eles para assim meio que preparar eles mesmo para uma vida na sociedade, né? Entendi. E assim, é exatamente isso que está dizer aqui, ó, da importância da Eucaristia na vida dos jovens que se comprometem na caminhada de fé. Acaba fortalecendo essa fé, acaba fortalecendo essa caminhada, acaba, de uma forma ou de outra, fortalecendo também esse olhar diferenciado ao outro, não, Herodete? Sim, né? Porque assim, a Eucaristia, ela é o ápice da vida cristã, Uhum, né? É o nosso alimento espiritual. Ela é que vai dar força
para essa caminhada, né? E o adolescente, ele tendo toda essa força e tendo essa ajuda, né, o jovem também, de compreender melhor esses temas, ele também vai poder ajudar o outro e vai poder também, ele mesmo se cuidar, né? Ele mesmo ali ter um certo cuidado com a sua vida, de como ele vai agir, né? Olha só. E existe a catequese para os adultos aqui em Campo Grande? E como que é trabalhado com os adultos nesse sentido? Sim, nós temos catequese de adultos em todas as paróquias, né? A linguagem é trabalhada uma linguagem própria para adultos, né? Porque o adulto, muitas vezes, ele mesmo vem buscar a formação. Já é diferente de uma criança que o pai leva, né? Então, o adulto procura a catequese porque ele quer, né, essa formação. Então, assim, a gente procura trabalhar numa linguagem já mais adulta, né? Um tempo também não é muito longo, é um tempo mais curto com eles, porque também a gente sabe que o entendimento deles é mais rápido, né? E assim, Quanto tempo é com eles? aí depende de cada pessoa, né? Nós temos, assim, pessoas que trabalham 6 meses, trabalham 1 ano, porque, assim, a idade para entrar na catequese de adulto é 18 anos. Mas aí a gente pede sempre que as paróquias, os catequistas acompanhem, né? Porque a catequese é um amadurecimento, né? A pessoa tem que estar amadurecida para ela receber os sacramentos, né? Quer dizer, ela deve estar assim preparada, ela deve estar ciente de né? cada, né? De cada processo que acontece dentro da nossa igreja, né? Isso, né? Aí a gente, então assim, tem pessoas que é mais rápido, né? E tem pessoas que já leva mais um tempo para compreender, para querer aceitar, para ficar ali participando, né? Deixa eu ver se eu entendi. Na verdade, o que acontece? Embora sejam os grupos, né, onde realizam as aulas, enfim, seja criança, seja adulto, adolescente, idoso, mas de uma forma ou de outra é trabalhado de uma maneira subjetiva. Cada um é um. É isso? Da mesma Sim, forma como nós falamos para quem tem interesse em ser catequista. Cada um vai ser um também. Tem pessoas que vai precisar terminar a formação de 3 anos para poder estar dentro de uma sala com o seu grupo, né? Outros não. Outros pode ser que 6 meses você já observa que é diferente já poder estar lá. Da mesma forma são os alunos, independente da idade, olhado sempre de uma maneira individualizada, de maneira subjetiva. É isso? é isso, né? Porque nós Entendo. trabalhamos por etapas, né? Trabalhamos a catequese por etapas já para ter essa diferença, porque cada um tem a sua linguagem, né? Porque assim, a criança de 9 anos, ela começando a catequese, a gente vai trabalhar com uma linguagem ali, tipo Sim. assim, uma alfabetização, né? Já um De adolescente, uma forma lúdica, isso, né? É a bem linguagem de cada pedagógica, um, né? né? Isso. Já um adolescente, você pode já dar um passo maior. O adulto já é mais compreensivo ainda, né? Então, assim, depende, né? Depende da turma que a gente vai trabalhar, E a da participação faixa etária. desses catequistas dentro da igreja na missa? Eles devem super adorar, né? Que eles vão participar da missa, vão colaborar com isso e aquilo, né? Não. Sim, os catequizandos, né? Catequizandos. Sim, eles ficam assim bem empolgados, né? Assim, admirados, né? Bem, porque assim, só deles estarem ali presentes, só deles irem proclamar uma leitura, participar do coral para cantar, né? Olha, Já meu é uma grande Deus. emoção para eles mesmo, porque eles já se sentem assim, que eles fazem parte da comunidade, que eles são importantes para a comunidade. Como que você, Herodete, que trouxe lá um pouquinho da sua história no início do programa, como é que você se vê hoje à frente de uma pastoral todas são importantes, todas, né? Não estou dizendo que é a mais importante, todas são, gente. Coordenadores, todas são importantes, né? Mas como é que você se vê à frente de algo que é tão relevante para a nossa igreja, porque a gente está falando de adulto, né, de adolescente, de idoso também, mas nós estamos falando de crianças, e há uma preocupação muito grande nesse sentido, né, do olhar que ela está tendo diante da nossa fé, né?
começa dentro de casa, mas que nem você falou, muitas vezes não acontece dentro de casa. Algumas vezes a gente sabe que tem criança que leva os pais para a igreja, né? Então, como que você se vê à frente de algo que é tão relevante para a nossa igreja, nessa importância de fato dos significados, que a missa não é algo que é só um ritual, não é um ritual. Cada momento da missa é importante, aquele horário diferenciado, que nem você colocou aqui, né? Do desejo que eles têm de receber o corpo de Cristo. E não é só receber, não está só ali nesse sentido, é se apropriar realmente daquele momento tão importante da missa. Como é que você, eu estou perguntando da sua experiência pessoal, né? Diante desse trabalho tão bacana, são quantos hoje em Campo Grande você tem? Esse número de quantas, pela pastoral, né? Quantos professores tem de catequese? Posso te fazer uma correção? Sim, claro, por favor. Hoje, né, nós trabalhamos assim, já há o tempo que a gente vem trabalhando com catequese renovada, Ah. então assim, a gente deixou de chamar professor, chamar aluno, sala de aula, Ah, né? tá. Não, vai ser Aí é catequista. catequista, grupos, né, catequizandos, nós não temos Então não alunos, é né? aula. Não é aula. Que nome vocês dão? É encontros de Ai, catequese. meu Deus, então encontros de catequese, né? Como é que você Mas vê? desculpa. Imagina, a gente está aqui exatamente para a gente poder compreender, né? Mas como é que você se vê diante desses encontros de catequese com os catequistas e com os catequizandos? Não é aluno nem professor. Não, nós agora não chamamos mais de aluno nem professor, porque assim, eu como pessoa, né, para mim é bastante gratificante, né, estar assim à frente da pastoral, contribuindo com o que eu posso, com o que eu sei, né, o que eu venho aprendendo nesses 20 anos, né. Hoje a nossa arquidiocese tem, em média, assim, nós fizemos o levantamento, está com 1 ano mais ou menos, nós temos 1.200 catequistas, né? 1.200. Em média, assim, talvez tenha faltado um ou outro, Aham, aumentado, né? Porque já aham. faz 1 ano que nós fizemos esse Tá. levantamento. Então, assim, quando a gente sai, quando a gente percebe, né, o amor que esses catequistas têm com as crianças, com as famílias, mesmo sem estar ali em contato com as famílias, né? Os desafios que eles enfrentam, né? Porque hoje é um desafio, porque nós assim encontramos catequizandos de todos os jeitos, né? Uhum. Catequizandos que a família já não é mais composta por pai e mãe, catequizandos que moram só com o pai, que moram só com a mãe. São as novas configurações familiares, Sim, né, as novas Herodete? configurações familiares, né? Então, assim, para mim, hoje é bastante gratificante poder estar com essa contribuição dentro da pastoral. A pastoral que eu amo muito, né, que eu venho trabalhando, já participei de outras pastorais, de movimentos, mas a catequese assim, foi o que ficou mesmo marcado para mim, no meu coração mesmo. Foi o seu chamado, né? Foi A o sua meu chamado, vocação, a minha né? vocação. A sua vocação de se fazer presente, fazer esse trabalho diferenciado é tão importante, né? Tão relevante para a nossa igreja, né? Sim, verdade. Eu quero que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo, querida. Sim, a mensagem que eu deixo para a nossa equipe toda, né, para todo Campo Grande, que assim, hoje a igreja, ela sente a necessidade de retomar uma catequese, inspiração catecumenal, como eram os primeiros cristãos, Uhum. né? A nossa arquidiocese já está trabalhando, né, com essa proposta de iniciação à vida cristã, adaptando ela conforme as idades, né? Então a Uhum. gente adapta porque antes era o catecumenato, agora a gente trabalha adaptando porque nós trabalhamos com crianças, né? Uhum. Aí eu deixo um recado para os senhores padres, coordenadores, né, as famílias, coordenadores de CPP, as pastorais todas, enfim, toda a igreja, né? Que elas também possam se juntar com a nossa arquidiocese para trabalharmos, né, com essa urgência da iniciação à vida cristã. Uhum. Porque, assim, trabalhando dessa forma, daí conseguiremos realmente formar, né, discípulos missionários para a nossa igreja.
Aí não só uma infância missionária, né? Mas uma infância, uma adolescência, né? Um adulto missionário, um idoso Com certeza, missionário, né? né? Gente, vocês não têm ideia, ela está toda emocionada quando fala, né, daquele trabalho dela, de como ela veio e tudo mais. Erudete, Deus abençoe cada vez mais a sua caminhada, a sua missão, a sua vocação. Muito bom ter você aqui conosco no programa Viver com Fé e Saúde, viu? Para mim também foi bastante gratificante, né? Espero, assim, ter contribuído um pouco, né? Em falar da nossa pastoral. Tão importante, né? Imagina, claro, contribuiu e muito para todos nós para aprendermos, né, um pouco mais sobre o que é a pastoral da catequese que desenvolve esse trabalho maravilhoso, não é, gente? Agora eu quero chamar a Vera Dames, ela que é catequista e tem um recado para a gente junto com seus catequizandos. É com você, Vera. Olá, eu sou a Vera, eu sou a catequista aqui da comunidade São Domingos Sábios e hoje nós vamos conversar um pouquinho com as crianças, elas vão falar um pouquinho da experiência delas na catequese. Meu nome é Henrique e na catequese a gente aprende que Jesus é nosso amigo e sempre está com a gente. Oi, meu nome é Natália, eu estou na primeira etapa da catequese e até agora a gente aprendeu sobre a Bíblia, assistimos o filme sobre Samuel e várias outras coisas. Oi, meu nome é Bárbara e eu também estou na primeira etapa da catequese e aqui na catequese a gente aprende sobre Deus, que a gente aprende a amar Ele, que não é a gente que se afasta, que não é Ele que se afasta da gente, é a gente que se afasta dele. E a gente também já aprendeu sobre a ovelha e só. Oi, meu nome é Maria Luísa e na catequese eu aprendi a respeitar mais meus colegas e a minha família. E na catequese a gente aprende sobre Deus, Jesus e como Ele apoia a gente e nos ajuda. Meu nome é Melissa e eu acho que a catequese me transformou. A gente aprende sobre várias coisas e é muito divertido aprender mais e mais sobre Jesus, Deus. Oi, meu nome é Anitta, eu também estou na primeira etapa da catequese. Aqui a gente aprende a amar mais, a respeitar mais e eu me encontrei mais com Deus aqui e eu estou muito feliz por isso. Meu nome é Alissa, também estou na primeira etapa da catequese e aqui nós aprendemos a amar muito mais Deus do que nós já amávamos antes. Oi, meu nome é Fernando, eu também sou da primeira etapa da catequese. Eu aprendi que Deus é misericordioso e milagroso. Olá, meu nome é Nares. Eu estou na primeira etapa da catequese. Aqui eu estou conseguindo me encontrar mais com Deus. E aqui eu também interagi muito com as pessoas, pude conhecer novos amigos e eu estou gostando muito. Vera, gratidão a você e a toda a sua equipe aí, querida. Um grande abraço para todos vocês. Agora vamos para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.